aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula do módulo 7 do curso CCNA 2, versão 7, o SRWE, da Cisco, onde a gente vai falar sobre o DHCP versão 4. Tá? Esse módulo pressupõe que você já tem alguns conhecimentos do CCNA 1, onde a gente viu um pouquinho sobre mensagens ICMP, até sobre o DHCP. Tá? Então aqui a gente vai só aprofundar um pouquinho sobre aquilo que a gente fez no outro, no outro curso, né? No curso anterior. Qualquer coisa, tiverem dúvidas, alguma coisa assim, eu deixo o link junto para a aula do semestre passado. Vocês conseguem voltar lá e ver o que pode estar pegando. Beleza? Então vamos lá. Título do módulo, direto ao ponto, DHCPV4. Objetivo: implementar ou aprender a implementar DHCPV4 para operar em múltiplas LANs. Tá? Então, aqui a ideia já é colocar, por exemplo, um roteador para rodar um DHCPV4, onde ele seja capaz de servir IPs para diversas LANs diferentes, ou sublans, ou o que você quiser fazer. Né? Conceitos de DHCPV4, onde a gente vai passar um pouquinho mais rápido, talvez, que é a parte que a gente já viu grande parte no módulo passado, no curso passado. Tem como objetivo explicar como funciona o DHCP versão 4 em redes de empresas de pequeno e médio porte. Aprender a configurar o servidor DHCP V4 do Cisco iOS, né, para pôr, por exemplo, num roteador, num roteador da Cisco, esse DHCP V4 para rodar, e configurar um cliente DHCP V4. Tá? Então, seja um roteador, seja, né, como cliente, seja um computador como cliente, seja um access point como cliente, seja o que for. Beleza? Então, bora lá. Conceitos de DHCP V4. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo que distribui configurações, mais especialmente IPs, né, mas entre outras configurações, para dispositivos na minha rede. Né? IPs e outras informações de configuração de rede dinamicamente. Conectei, não preciso digitar um IP no meu celular, porque eu recebo esse IP diretamente do meu servidor DHCP. Como os clientes desktop geralmente constituem grande parte, né, a maioria dos nós da rede, o DHCP é uma ferramenta extremamente útil para poupar tempo dos administradores de rede. Então, para você não precisar em cada dispositivo correr atrás de fazer a configuração e tudo, nós temos esse protocolo que pode nos ajudar a fazer a configuração, essa configuração de maneira automática. Lógico que ela é dinâmica, ela é automática, digamos assim, mas precisa ser configurada pelo administrador da rede antes, em algum lugar, seja um roteador, seja um servidor que vai rodar esse serviço. Ele é escalável e relativamente fácil de gerenciar. Não, não demanda muito serviço nem para configurar, nem para aumentar a quantidade de coisas que ele vai gerenciar. Entretanto, um pequeno escritório remoto, um local de escritórios domésticos, tem algumas características próprias e, por isso, um roteador da Cisco pode ser configurado para proporcionar serviços de DHCP sem a necessidade de ter um servidor específico para isso. Né? O software Cisco iOS oferece suporte a um servidor de DHCP adicional, completo. Né? Então, só no roteador você consegue fazer todo o papel de distribuição de IPs, se você quiser. O servidor de DHCP V4 atribui ou aluga, né? A palavra horrível para usar para isso, mas ele entrega dinamicamente o endereço IP V4, a gente está estudando o V4, então sempre que eu falar DHCP é V4 e sempre que eu falar IP é V4, tá? Versão 6, próximo módulo. De um pool de endereços por um período limitado de tempo. Então eu tenho um pool, seria uma piscina, né? Eu tenho uma grande quantidade de endereços e eu configuro o meu servidor, o meu roteador, né, o meu servidor de DHCP, para dizer, ó, sempre que tiver um cliente novo, você entrega um IP desses aqui. E aí ele vai entregar para esse cliente o IP desse pool.
Tá? Pool, inclusive, é um termo técnico que a gente usa para isso, então não se traduz. Tá? O correto seria manter o pool aqui mesmo. De endereços por um período limitado de tempo excluído pelo servidor ou até o cliente não precisar mais do endereço. Tá? Os clientes alugam ou pegam essas informações do servidor por um período definido administrativamente. Sou eu, administrador, que vou dizer, olha, você vai ter esse IP por 3 horas, você vai ter esse IP por 6 horas, você vai ter esse IP por 24 horas. Depois disso, ele não é mais teu. Os administradores configuram servidores DHCP para definir os aluguéis para expirarem em intervalos diferentes. O aluguel normalmente ocorre para 24 horas, de 24 horas a uma semana ou mais. Né? Por exemplo, na minha casa. Na minha casa, quando eu conecto, eu fico, né, o meu celular aí conecta todos os dias. Então aqui seria interessante eu colocar 24 horas, ou uma semana, ou o que for. Né? Já em lugares que tem muita movimentação, muito trânsito de gente, aí talvez seria interessante você colocar um tempo, um lease time menor. Quando isso expira, o cliente precisa pedir outro endereço, né? Ou pedir para renovar. Normalmente ele acaba recebendo o mesmo endereço de novo. Né? A não ser que tenha alguma coisa aí acontecendo, normalmente ele renova esse IP sem precisar trocar. Tá? O DHCP, ele funciona no modo cliente-servidor. Então, eu tenho um servidor rodando e o cliente vai lá e se comunica com esse servidor para receber as informações necessárias. O servidor atribui para esse cliente ou aluga um endereço e fica marcado, olha, para esse cliente que tem endereço MAC tal, eu vou disponibilizar o IP X, tá? O cliente então se conecta para a rede com o IPv4 que ele recebeu do servidor DHCP, até que esse lease, a gente chama de lease, né? Que é o que ele está traduzindo como aluguel, expire, passe o tempo dele. O cliente então entra em contato com o servidor DHCP periodicamente para estender ou para renovar esse lease por mais algumas horas. Né? Esse mecanismo garante que os clientes que se mudem ou fiquem sem energia não mantenham os endereços que não precisam. Né? Então imagina, por exemplo, ali uma lanchonete no centro da cidade. Imagina que eu passei lá e fiquei 5 minutos, parei no sinaleiro, mas eu tenho a senha do Wi-Fi dele salvo no meu celular. Parei no sinaleiro, conectou, ele baixou 2 mensagens do WhatsApp. Ganhei um IP do servidor de IP deles. E aí eu fui embora, desconectou. Eu só usei aquele IP por alguns segundos. Se o meu lease time for muito grande, esse IP vai ficar comigo por 24 horas. Então imagina quantos IPs esse servidor precisaria ter no pool deles para garantir que todo mundo que se conecte, mesmo por alguns segundos, vai ganhar o IP e vai ficar por 24 horas, por exemplo, com esse IP. Né? Então, por exemplo, no caso da Fafá, ali no centro da cidade, um lease time, um tempo de aluguel máximo, seria interessante 1 hora, porque 1 hora cobre o cara que parou no sinaleiro e foi embora, e a maioria do pessoal que para ali fazer lanche também, em 1 hora já foi embora. Então ele fica 1 hora com aquele IP reservado para aquele cliente, e depois disso, se o cliente não pedir para renovar, libera esse IP para ser passado para outro cliente. Tá? Quando o aluguel expira e não há uma solicitação de renovação, o servidor de HCP vai devolver o endereço ao pool, onde ele pode ser realocado para outro cliente conforme for necessário. Etapas para obter um IP de um servidor de HCP. Então, quando o cliente aqui está dizendo, né, é ligado, mas na verdade quando ele se conecta na rede, ele começa um processo de 4 passos para obter a configuração dele. Tá? O primeiro passo a gente chama de discover, descoberta. O segundo passo a gente chama de offer, oferta. O terceiro a gente chama de request, tá? Solicitação ou requerimento. E o reconhecimento, ou acknowledgement. Tá? Então, DHCP Discover,
DHCP offer, DHCP request, DHCP ACK. Tá? São os 4 passos que ocorrem para que um cliente receba um IP de um servidor. Tá? Então, olha só, o cliente conectou na rede. Ele vai disparar um pacote DHCP Discover na rede. Esse pacote ele é enviado em modo broadcast. Ele vai trafegar por toda a minha rede, procurando aonde estaria um servidor DHCP, por exemplo. Né? Basicamente, esse DHCP Discover é uma mensagem que diz: ó, cheguei, preciso de uma configuração. Tá? Se essa mensagem chegar em um servidor, o servidor vai dar uma olhada no pool de IPs que ele tenha e vai oferecer para esse cliente um ou mais endereços de IP. Ele vai jogar através de um DHCP offer, e agora não é mais broadcast, só o Discover é broadcast. O offer é unicast, ou seja, ele devolve apenas para o cliente que só fez aquela solicitação. Tá? Lembrando que esse cliente ainda não tem um IP, e isso é possível porque essa transmissão é feita, né, com destino MAC. Aí esse cara vai receber 1, 2, 3 ofertas de IP. 1, 2, 3 ofertas. Né? Se eu tiver mais de um servidor na rede, pode ser que ele receba de um servidor e depois de outro. Então ele vai receber algumas ofertas de IP. E aí ele vai responder solicitando. Olha, eu te ofereço o IP 192.168.106. E aí ele vai responder. Reparem que ele responde em broadcast. A resposta do cliente é em broadcast. Tá? Ele responde em broadcast dizendo: aceito, né? Então eu solicito que você deixe separado esse IP para mim. Se ele recebeu mais de uma oferta, ele vai aceitar somente uma e as demais vão expirar e vão voltar, né? E aí, quando ele responder que, né, solicitando esse IP que lhe foi ofertado, o servidor vai anotar tudo isso no servidor, né, na configuração do servidor, e vai responder para ele. Beleza. Tranquilo, pode ficar com o IP então. Isso é feito por um pacote ACK, tá? Nesse caso, DHCP ACK, que é um pacote unicast. Né? Então, no final, acaba sendo somente um positivo. Pode ficar com esse IP aí. Tá? Então, é um processo de 4 passos, galera. Lembrem disso. Cliente faz a descoberta, preciso de alguém para me dar meu IP. O servidor recebe essa descoberta e responde com uma oferta. Quer esse IP aqui? Aí o cliente vai, né, e responde em unicast. O cliente vai lá e vai, beleza, então dá esse IP para mim? Através de um request. Para daí no final o servidor responder e finalizar essa comunicação com um ACK, tá? Que é uma confirmação. Etapas, né, para renovar um leasing. Então, antes, quando está chegando no final do período de concessão desse IP, o cliente inicia um processo muito mais simples, de apenas 2 etapas para renovar a concessão com o servidor DHCP. Tá? Então, ele já sabe quem é o servidor. Então, ele faz direto um request em unicast. Dessa vez não é em broadcast. Ele faz o request em unicast direto para o servidor, dizendo: libera esse P10.0.106 para mim de novo. E aí o DHCP vai lá e diz: beleza, confirmado, ACK. Tá? Então foi renovado esse processo. Lembrando que isso precisa ser feito antes que essa concessão expire. Né? E aí ele vai
entender, né, recebendo o DHCP ACK, ele vai entender que ele pode ficar com aquele IP por mais um período de tempo. Se ele não receber o ACK dentro desse período, ele entende que ele não pode ficar com aquele IP, tá? Então, a partir daí, ele envia esse DHCP request de novo, mas em modo, né, broadcast, para que outros servidores possam disponibilizar o IP para ele, né? E aí o servidor, quando confirma isso, te entrega um DHCP, um DHCP ACK para confirmar que está de acordo com aquela nova solicitação. Essas mensagens, né, na verdade, elas podem ser enviadas tanto em unicast quanto em broadcast, de acordo com o IETF RFC 2131, tá? Especialmente, né, nesse caso aqui, ó, o request é feito na solicitação em broadcast e na renovação em unicast. Tá? Então, existem essa possibilidade de enviar uma hora como unicast e uma outra hora como broadcast. Em geral, é assim que é feito. Né? Na hora de pegar o IP a primeira vez, é enviado, o cliente sempre comunica em broadcast. Depois, né, o cliente comunica em unicast. E agora a configuração do nosso roteador como um servidor de HCP. Então, aqui, né, o que ele quer fazer? Ele quer fazer este roteador da Cisco aqui funcionar como o servidor de HCP. Tá? O que ele pode fazer? Nesse caso, eu poderia dizer para ele para distribuir os IPs dessa range aqui para cá e desta outra para lá. Tá? Então, acredito que seja essa a configuração que ele vai fazer, com um servidor DNS para um lado, do outro lado não tem o servidor DNS. Tá? Então, vamos ver como que isso é feito. Então, no roteador, ou no iOS em geral, né, normalmente, antes de configurar os pools, eu configuro os IPs de exclusão. Tá? Então, alguns IPs ou um conjunto de IPs, um IP ou um conjunto de IPs, eu posso dizer, olha, você vai entregar, vamos pegar esse exemplo aqui, você vai entregar todos os IPs do 192.168.11.0/24, menos o 11.6, porque o 11.6 já é o servidor, né? Então, aqui esse IP ele não pode dar. Ou então, eu poderia dizer todos do 11.0/24, mas apenas a partir, né, o pule do 1 até o 9, comece do 10 em diante. Então, são opções para mim fazer a exclusão. Então, o primeiro passo é configurar a exclusão do meu servidor de HCP. Por que primeiro a exclusão, pessoal? Porque quando eu crio ah, né, e defino, ele liga esse servidor. Então pode ser que se eu ligar o servidor de HCP antes de configurar a exclusão, pode ser que ele acabe dando esse IP 11.6 para alguém. E aí vai criar um conflito com o meu servidor de DNS, por exemplo, aqui. Tá? Por isso eu sempre configuro antes a exclusão. Endereços excluídos devem ser aqueles definidos para roteadores, servidores, impressoras, qualquer outro dispositivo que vai ter algum IP configurado manualmente, né? Eu preciso colocar na exclusão. Tá? Também posso fazer várias vezes, né? Esse comando para excluir vários IPs. Então, o comando é IP DHCP excluded address low address. Se eu quiser excluir apenas um, eu só coloco o low. Se eu quiser excluir vários, eu coloco o low e o high. Tá? Então, se eu quero excluir apenas os 6, é IP DHCP excluded address 192.168.11.6. Tá? Se eu quero excluir do 0 até o 9, IP DHCP excluded address
192.168.11.0, 192.168.11.9, né? Aí ele vai excluir todos naquele intervalo. A partir daí, a gente tem que definir um nome para esse pool. Com o comando IP DHCP pool, nome do pool. Tá? Por exemplo, pool rede interna. Tá? Isso cria o pool de endereços IP e coloca o roteador no modo de configuração DHCP. Então ele já muda a linha de comando para isso aqui. Tá? Então a partir daí eu já posso, todo o comando que eu der vai ser para a configuração do meu pool DHCP. A partir daí nós temos que configurar o meu servidor DHCP. O pool de endereços, roteador gateway padrão, servidor DNS, nome de domínio, tudo que eu precisar eu configuro dentro desse pool e isso vai ser repassado para os clientes. Tá? Então, por exemplo, né, eu dou o comando network e o endereço de rede que eu quero e a máscara ou prefixo, se eu quiser, para definir qual o pool de endereços que eu vou estar trabalhando. Tá? Gateway padrão, default router, IP do gateway padrão, IP do gateway padrão 2, se eu tiver, enfim, outras formas. DNS, DNS server, e o IP do servidor DNS. Nome de domínio, domain name fpr.edu.br, por exemplo. Defina a duração do lease, né? Então, um lease e o tempo que eu quero que a pessoa fique com esse lease. Servidor NetBIOS, né? Se a gente utilizar, hoje não, ninguém utiliza mais, mas né, são várias as outras configurações que eu poderia ter aqui. Então, por exemplo, ó, nessa configuração aqui, ele está me fazendo a configuração do lado. Começou a primavera, tá com minhas alergias. Ó, ele está fazendo a configuração do lado de cá. Então, exclua os IPs do 1 ao 9, exclua o IP 254, porque são IPs que eu vou usar na minha rede para outra coisa. Né? IP DHCP pool, para criar o pool, nome desse pool, LAN pool 1. Então, o nome daqui, do pool que vai atender esse lado da minha rede, LAN pool 1. Tá? Rede 192.168.10.0, 255.255.255.0. Então, ele está entendendo aqui que ele vai dar todos os IPs dessa rede, do 10.0 até o 0 não, porque é o endereço de rede, né? 10.1 até o 10.254 menos, né, isso quem está dizendo é a máscara, 255.255.255.0, menos os que estiverem na lista dos excluídos. Então, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9, ele não vai dar, e nem o 254, porque eu excluí eles antes. Tá? Criei a minha rede, configurei a minha rede, configurei o roteador padrão, né, o gateway padrão, configurei DNS, configurei o nome do domínio e encerrei a configuração. Então, a configuração do servidor DHCP dentro de um roteador Cisco é extremamente simples. Fora dele também, né? Quando você usa algum outro servidor para fazer isso também, você marca o X ali, só configura essas opções aqui e já era. Então é algo bem rápido, bem tranquilo de fazer. Tá? E aí nós temos como verificar, né, se ele está funcionando direito. Um dos comandos para fazer isso é o show running config, pipezinho section DHCP. Me mostra todos os comandos de configuração do DHCP nesse servidor. Né? Show IP DHCP binding me mostra a lista de todos os IPs que ele deu para alguém com o MAC desse cliente. Então, ele vai me dizer, o cliente do MAC AA ganhou IP 10.11, o do AB ganhou IP 10.12, o do AC ganhou IP 10.13.
e assim por diante, tá? E eu tenho também como ver o Server Statistics, tá? Estatísticas vão me dizer quantas mensagens de HCP ela recebeu, quantos ele enviou, quantos clientes ele já teve, e as estatísticas que vão nos ajudar a entender o funcionamento de tudo isso, tá? Então, verificar essa configuração, nós podemos fazer também show running config session de HCP. Ó, ele está me mostrando todos os comandos que a gente deu para fazer a configuração desse pool. Né? Se a gente vê, são os mesmos comandos que a gente fez aqui. Tá? Então, eles estão aqui também. Nome do pool, qual a rede que ele está atendendo, qual o roteador padrão, qual o servidor DNS, tá? E qual o nome de domínio. Então, esse comando é bem simples e ajuda bastante para saber o que está configurado. No binding, DHCP binding, show IP DHCP binding, aí ele vai me mostrar uma linha dessa para cada cliente que ele tiver, tá? Então, por exemplo, ele está me dizendo aqui que ele entregou o IP 1010, né, para o cliente que tem esse username aqui, né, ou endereço de hardware ou client ID. Tá? Então, é aqui que veio. Quando esse lease vai expirar, qual o tipo e o status desse lease. E em qual interface, né, que esse cliente que a gente recebeu a solicitação desse cliente. Então, recebemos no Gigabit 000, o que faz sentido aqui, ó. Esse PC recebeu pelo Gigabit 000 o IP 92.168.10.10, por exemplo. Tá? Depois a gente vê direitinho no Packet Tracer como faz a configuração e como faz esse debug aqui também. Tá? E nas estatísticas, olha quantas estatísticas ele me mostra. Quanto de memória ele está usando, 19K. Quantos pools ele tem. Quantos agentes de banco de dados. Quantos bindings ele fez automático. Quantos IPs foram definidos manualmente. Quantos IPs já expiraram. Quantas mensagens mal formadas ele recebeu, quantas mensagens de ARP seguro, né? Mensagem não, é entrada de ARP seguro, quantas mensagens de renovação. Então ele me mostra, ó, toda a estatística desse servidor aqui. Tá? No computador, tá? Por exemplo, no Windows da vida, eu poderia dar o comando ipconfig/all, ou às vezes só ipconfig, para ver a configuração que eu recebi. Tá? Então aqui eu estou dizendo que eu recebi o IP 192.168.10.10 com a máscara 255.255.255.0, gateway padrão 10.1, servidor DNS 11.5 e o IP do DHCP que me atendeu. Quando que eu obtive esse IP? Dia 14. Quando que ele vai vencer? Dia 15, mesmo horário. Então, esse servidor está configurado com lease time de 24 horas. Tá? DHCP está habilitado, sim. Endereço MAC desse computador está aqui. Tá? Então, só para a gente ver como que eu poderia, por exemplo, no Windows, ver essa configuração que eu recebi. No Linux, você usaria um ifconfig e veria da mesma forma. Tá? Por padrão, o serviço é habilitado por padrão nos dispositivos iOS. Eu posso desligar ele utilizando o comando no service DHCP. E ele desliga. Se eu desligar, eu posso ligar utilizando o comando service DHCP de novo no modo de configuração global, tá? E aí ele liga de novo. Se eu não tiver nada configurado, ó, se eu não fiz nenhuma configuração, isso aqui, se eu não fiz nenhuma configuração, isso não vai ter efeito nenhum. Ele põe o serviço para rodar, mas não vai estar atendendo ninguém, tá?
Então não é porque ele começa ligado por padrão que eu vou ter problemas. Não, como eu não configurei nada, ele não está atendendo ninguém. Limpar as ligações de HCP ou desligar ele e ligar de novo pode resultar na atribuição temporária de endereços IPs duplicados na rede. Desliguei, ele limpa a base de dados dele de leasings, né, de empréstimos. Liguei de novo, ele perdeu essas informações. Então pode ser que o IP 1010 que ele deu para o PC1, ele acabe dando de novo para o PC2. Então pode ser que eu crie problemas. Então a gente tem que cuidar muito ao utilizar esse tipo de comando. Tá? E aí nós temos os relays, tá? Os relays de HCP. Quando eu tenho uma rede um pouco mais complexa, os serviços são localizados de uma maneira centralizada, tá? Então, repara aqui, agora o servidor de HCP não é mais o roteador. Agora eu tenho um servidor de HCP específico na minha rede. Fica numa máquina dentro da minha sala de servidores, tá? Então, tá aqui. Só que aí tem um problema. Os roteadores, por padrão, não encaminham broadcasts. Lembram disso? Ele segmenta os broadcasts na minha rede. Então, se aqui, esse cara aqui, mandar um broadcast fazendo um DHCP Discover, ele vai chegar no roteador 1 e vai morrer. Não vai ser encaminhado para o outro lado para até chegar no servidor DHCP. Então, isso não vai funcionar por padrão. Porém, é isso que ele está nos explicando aqui em cima. O roteador não está configurado como servidor de HCP e não encaminha esse broadcast para frente. Né? O servidor de HCP está localizado em uma rede diferente. O PC1 não vai poder usar, receber o endereço IP utilizando o DHCP. Né? Para isso, nós temos que fazer uma configuração no roteador para que ele faça a retransmissão de algumas mensagens broadcast, não todas, obviamente, mas algumas ele vai fazer esse encaminhamento para frente, para outro lado da rede. Então, como que isso funciona? Basicamente, eu configuro o roteador 1 com o comando IP helper address e o endereço dele. Tá? Então, na interface 000, eu estou dizendo, olha, o teu IP helper, ajudante, é o IP 192.168.11.6. Tá? E aí ele entende que quando ele receber alguns dos broadcasts, ele vai encaminhar para esse IP do ajudante. Então, reparem que quando esse PC1 fazer o DHCP Discover, ele vai fazer em broadcast. Quando cair no roteador 1, o roteador 1 vai pegar esse broadcast, vai transformar em um unicast e vai encaminhar apenas para o IP do helper address dele. Tá? Então ele não encaminha em broadcast aqui justamente para não sobrecarregar uma rede com os broadcasts da outra. Ele encaminha apenas em unicast para o IP que estiver configurado como helper address dele. É o que ele está fazendo aqui. Tá? É uma configuração simples. Você entra na interface e diz qual é o helper address daquela interface. Né? Reparem que quando eu dou um show IP interface, ele me mostra qual é o helper address daquela interface. Tá? Vai encaminhar as solicitações e, cara, isso é pergunta de prova. Encaminha solicitações broadcast, mas ela encaminha como unicast apenas para o IP que está configurado como helper address. Tá? Se o administrador usar o comando show IP interface, ele mostra para ele esse helper address. Beleza? Então, quando eu quero fazer isso e isolar o meu
servidor DHCP da rede em uma outra rede, em outro segmento da minha rede, eu preciso configurar no meu roteador qual é o meu helper address, tá? Para que ele faça o encaminhamento desses pacotes broadcast específicos para o helper address que eu configurei. Reparem que DHCP não é o único serviço que ele retransmite, tá? Por padrão, helper address encaminha os seguintes 8 serviços UDP, né? Time, TACACS, DNS, DHCP BootP, DHCP BootP, TFTP, nomes NetBIOS e conjunto de dados NetBIOS. Então, ele vai encaminhar pacotes desses 8 serviços para o helper address. Tá? Então, inclusive, eu posso ligar ou desligar algum deles depois, se eu não me engano, ele já vai me mostrar o comando para fazer isso. Então, quando eu habilito o helper address, ele vai fazer, né, tudo isso. Tanto as mensagens de servidor, quanto as mensagens de cliente, que são em portas diferentes. E aí eu tenho como configurar o cliente, né? Em alguns cenários, você pode ter acesso a um servidor de DHCP através do teu provedor, né? Normalmente é assim. O teu provedor te dá um servidor de DHCP configurado no roteador dele. Nesses casos, o roteador da Cisco, por exemplo, se eu quiser pôr um outro roteador dentro da minha casa, eu posso configurar ele como cliente. Esse aqui vai ser o cliente para pegar um IP desse servidor. Tá? Ele vai configurar aqui, para daí aqui ele repassar para os outros serviços, para os outros clientes da minha rede. O que ele está explicando aqui que às vezes um roteador Cisco em um ambiente desses pequenos, né, casa, ambientes pequenos, escritórios pequenos, tem que ser configurados também como clientes DHCP. O próprio roteador, às vezes, pode ter que receber um IP por DHCP. Esse método depende do teu provedor. Entretanto, em sua configuração mais simples, a interface Ethernet é usada para se conectar a um cabo ou modem DSL. Aqui. Tá? Eu tenho meu modem de fibra, por exemplo, e eu ligo um roteador, um access point, por cabo nesse roteador do meu provedor. Tá? Nessa figura, entenda-se que o provedor foi configurado para dar para os clientes os IPs da rede 209.165.201.0/27. Tá? E aí eu configuro o roteador da Cisco na interface G001 com o comando IP address DHCP. Então, em vez de dizer IP address 192.168, eu só dou IP address DHCP. E aí ele vai ser configurado para sempre pegar o IP dele via DHCP. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Interface, eu entro na interface, eu configuro ela para DHCP e ligo. Só. E aí ele vai pegar o IP e as configurações necessárias, tá? E vai anotar, inclusive se eu der um show IP interface, ele vai anotar que essa configuração foi configurada por DHCP. Então isso é importante também. Tá? Outras coisas que eu posso ter que configurar como DHCP, como clientes DHCP, por exemplo, é um roteador. Se eu tiver outro roteador na minha casa, né, um access point, por exemplo, que não seja o que o meu provedor me deu, eu posso ter que configurar ele também para DHCP. Eu configuro aqui para pegar por DHCP. E aí ele vai pegar um IP e ele vai criar a rede interna dele e vai entregar outros IPs. Tá? Então é bem interessante. Isso era mais utilizado quando a gente não tinha essas soluções tudo em um. Hoje o roteador que o meu provedor me deu já tem, já faz o serviço de roteador, de hub e de access point para rede sem fio. Então eu não preciso configurar cada uma dessas funções manualmente. Mas antigamente, onde o teu provedor te dava um roteador, mas esse roteador não tinha rede sem fio, você precisava ligar isso talvez num switch ou num hub. E nesse switch ou hub,
ligar o teu Access Point e configurar ele manualmente, ou nesse caso, como DHCP. Então, vários fabricantes de roteadores domésticos terão configurações às vezes semelhantes e às vezes diferentes para cada uma das funções, tá? E aí a gente encerra. Como eu falei para vocês, essa aula de hoje é um pouquinho mais curta. Então, até bem conversadinho daria para fazer o DHCP V6 também. Vamos aproveitar. Alguém tem alguma dúvida sobre o IPv4? Até aqui deu tudo certo? Sim? Então vou parar a gravação, povo, e vou trabalhar o próximo módulo já, beleza? Parei.